2024, o real sofreu uma desvalorização de 11% frente ao dólar, tornando-se a sexta moeda que mais perdeu valor no mundo, segundo o estudo da Austin Rating. Esse cenário foi influenciado por declarações do presidente Lula que geraram incertezas no mercado sobre a independência do Banco Central e suas futuras políticas monetárias. Apesar das críticas presidenciais, a autoridade monetária manteve a taxa Selic em 10,50%, sinalizando resistência a pressões políticas. E para entender melhor todo esse contexto, a autonomia do Banco Central voltou a ser questionada nessa última semana, né? E virou um motivo de disputa entre o governo federal e a autarquia, em plena divulgação da taxa de juros, e o Congresso voltou a discutir uma PEC para tratar do assunto. Para entender melhor o que envolve a autonomia do Banco Central, a gente conversa agora com o Marcelo Goldic. Me perdoe se eu errei a pronúncia, mas ele que é especialista em direito bancário. Muito boa tarde e obrigado por recebê-lo e atender a gente aqui. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Bom, gostaria de já começar perguntando, Marcelo, sobre essa PEC, né, que visa discutir a autonomia do Banco Central, porque houve uma mudança, agora o presidente do Banco Central, ele fica 2 anos com a gestão do governo que vai suceder, então muitas pessoas viram como positiva a medida, mas diante desse embate entre o presidente Lula e também o Campos Neto, que não cria medidas aí de redução das taxas de juros, cedendo ao apelo do governo federal, de que forma que a gente pode avaliar tudo isso? Olha, a taxa de juros, ela é o que vai determinar, né, o índice de inflação, tá? Então, me parece que o presidente da República não tem conhecimento técnico para lidar com isso, tá? E existe uma equipe muito boa lá no Banco Central. A questão é saber o nível de interferência política que o Banco Central vai poder sofrer. Hoje, existe uma lei complementar de número 179, que dá essa independência para o Banco Central, no sentido de tomar essas decisões e que o mandato do presidente do Banco Central também ele é fixo e só em casos excepcionalíssimos que ele pode ser encurtado, né? Só que me parece que hoje eles estão tentando sufocar o Banco Central, né, por uma pressão ali, por meio do orçamento do Banco Central que não vem aumentando. Então essa PEC ela acaba sendo necessária para dar essa independência, não só em relação ao mandato, mas em relação à própria administração e condução de contratação de pessoal, remuneração, etc. Então essa PEC é muito importante, tá? Sem dúvidas, e nesse contexto todo, né, a gente vai incluir também o Diego Tavares para fazer uma pergunta ao senhor. Obrigado, David. Marcelo, muito boa tarde, um prazer conversar com você aqui no Fast News. Marcelo, explica um pouquinho para a nossa audiência, porque todas as críticas do presidente Lula ao Campos Neto seriam no sentido de que ele não tem baixado a taxa de juros de modo a atrapalhar a economia brasileira. Mas quais seriam os efeitos no caso de uma baixa na taxa de juros no atual cenário econômico, a famosa baixada da taxa na canetada? O que isso poderia causar na nossa economia? Explique isso para a nossa audiência, por favor. Olha, o Banco Central ele tem o poder para determinar a taxa de juros por meio da taxa que é paga por meio do Selic, né, o Sistema de Liquidação de Títulos da Dívida Pública. Então, o poder, pela lei, é do Banco Central, né? A questão é saber se o presidente do Banco Central, que na verdade é uma falácia dizer que essa determinação é feita pelo presidente do Banco Central, porque não é. Existe um comitê formado por inúmeros membros, inclusive um deles foi indicado pela atual administração, né, pelo próprio presidente da República, né, que ele é um dos diretores, inclusive é aquele que determina a política que está diretamente atrelada à taxa de juros, né? E ele vota favoravelmente pela manutenção da taxa de juros. Quando precisou reduzir, reduziu. Quando podia reduzir, reduziu, né? A questão toda é que a taxa de juros do Selic ela é muito alta porque o gasto público ele está fora de controle. A gente sabe aí que o nosso déficit está sendo absurdo e se não houver a manutenção da taxa nesse patamar, ou até de repente subir se houver necessidade, que não cabe a mim analisar isso agora, né? A gente vai perder o controle da inflação, né? E curiosamente, a inflação alta, ela atinge em primeiro lugar o pobre, né? O pobre que ele vive do seu salário e que mês a mês ele tem o seu salário desvalorizado, essa pessoa não vai ter uma reposição salarial instantânea. No entanto, o rico, que consegue investir em títulos da dívida pública, esse vai ter uma remuneração cada vez mais alta se a inflação estiver fora de controle. Então, para o rico, a inflação está fora de controle é muito boa, como a gente viu na década de 70 e principalmente na década de 80. Então, a manutenção da taxa Selic nesse patamar ela é essencial para que a economia não entre num desarranjo total. Ela está meio desarranjada por conta do nível de gasto público.
Mas a manutenção da taxa nesse nível, ela serve para evitar que a inflação volte. E vocês devem ter percebido lá, por exemplo, no governo Dilma, né, que a inflação estava fora de controle e a presidente não se manteve no poder. A gente sabe que, historicamente, né, por exemplo, golpes aconteceram aí por conta de inflação fora de controle. A gente viu que aconteceu na Alemanha a ascensão do governo nazista por falta de controle da inflação e assim por diante. Então, ter um nível de inflação alto não é bom para ninguém. E eu não consigo entender essa manifestação do presidente da República. E essas falas acabam atrapalhando bastante, né, Marcelo? Porque à medida que o Banco Central anunciou que a taxa de juros seria mantida em 10,50%, o mercado reagiu de maneira positiva. Aí veio o presidente Lula com críticas ao Campos Neto, à gestão do presidente do Banco Central. Automaticamente o mercado reagiu de maneira negativa. Então, de que forma que o governo poderia demonstrar que, olha, a gente está preocupado sim com a inflação, mas também com a redução dos gastos públicos? Olha, o discurso, ele acaba influenciando as decisões instantâneas do mercado. Não tem como evitar isso. Isso faz parte da economia, né? O que a gente sabe é que o governo, ele quer gastar cada vez mais. Só que, do mesmo jeito que a taxa de juros do Selic, ela serve para segurar a inflação, ela aumenta a despesa com juros também, tá? E a gente sabe que uma taxa de juros elevada do Selic, ela representa também que as pessoas vão preferir colocar dinheiro em títulos da dívida pública do que elas colocarem o dinheiro no consumo, né? Então isso realmente segura um pouco da atividade econômica, mas segura um pouco da atividade econômica porque o governo justamente está gastando muito, né? Então todos esses sinais que o governo federal manda, que não vêm do Banco Central, que são pouco técnicos, eles influenciam de maneira imediata a economia, na cotação da moeda e etc. Então, na minha opinião, deveria o governo federal ele se abster desse tipo de manifestação e deveria deixar o Banco Central, que é o órgão técnico, cuidar disso, né? E de que forma que você avalia o avanço dessa proposta de emenda à Constituição? Porque realmente a gente vê um movimento de alegações, de afirmações, e no ano que vem a gestão vai ser do Banco Central de indicação do presidente Lula. Então, de que forma que deve ser a condução a partir do ano que vem? Olha, a indicação do presidente da República vai continuar da maneira que ele existe hoje, né? O que faz a emenda constitucional? Ela pega algo que está numa lei complementar, que é mais fácil de ser alterada, e coloca no patamar de texto constitucional, ou seja, vai ser muito mais difícil mudar essa independência. Uma outra coisa importante que a proposta tenta trazer é transformar o Banco Central numa empresa pública com seu próprio orçamento, com sua maneira de contratar, etc. Então ele vai aumentar um pouco a autonomia do Banco Central. Eu vejo isso de maneira positiva, tá? A diretoria do Banco Central, ela pode ser retirada, inclusive pelo presidente da República, mas existem barreiras que precisam ser transpostas para que isso aconteça. Então, primeiro, pela Lei Complementar 179, a propositura da retirada, né, da dispensa do presidente do Banco Central deveria ser feita pelo Conselho Monetário Nacional, passar pelo crivo do Senado Federal para depois o presidente poder exonerá-lo, né? Então, me parece que isso vai ser mantido na Lei Complementar, que isso não tem ainda uma proposta para alterar. O que a proposta de emenda constitucional faz é garantir de maneira permanente a autonomia do Banco Central. Eu acho bastante importante isso, tá? E a gente não pode esquecer que se, por exemplo, o presidente Lula ele não se reeleger, né, aquele que foi indicado pelo Banco Central por ele vai se manter depois por um bom tempo também, enquanto um outro presidente da República ele tenha lá o seu cargo de presidente. Então, na verdade, essa independência não é só para um lado, ela é para todos os lados. Então, essa independência é de extrema importância. Muito bem destacado, Marcelo. Tem alguma questão também que você gostaria de perguntar, Diego? Sim. Saindo um pouco aqui da nossa realidade brasileira, Marcelo, nós acompanhamos nas últimas eleições argentinas uma promessa do presidente Milei de promover a extinção do Banco Central argentino. Existe viabilidade para a extinção do Banco Central, para uma economia sem Banco Central, que se autorregule só através do mercado? Olha, eu acho um pouco difícil que isso aconteça, né? A existência de um Banco Central decorre de uma evolução histórica dos mercados financeiros. Então, o Banco Central, antigamente, era um banco privado que assumia essas funções. E, aos poucos, eles passaram a ter características de algo que a gente chamaria aqui de direito público no Brasil. Ou seja, é um órgão que ele se tornou um órgão de Estado e que ele ajuda a controlar a taxa de juros, a fiscalizar, etc. Acho muito difícil extinguir de maneira ampla, porque existe a necessidade de ter um órgão, por exemplo, para autorizar e desautorizar instituições financeiras, para fiscalizar as atividades do mercado financeiro. Se a gente pensar no mercado de capitais, existe também, né, a CVM, que equivale à chamada SEC lá dos Estados Unidos, que ela trata do mercado de capitais. Então, hoje em dia, eu acho muito difícil a gente simplesmente falar que vai extinguir esses órgãos, tá?
Talvez o que possa se pensar seria uma redução de algumas funções do Banco Central, como, por exemplo, determinar a taxa de juros, etc., e deixar o mercado se autorregular. Isso também vem sendo ventilado nos Estados Unidos. Tem gente que hoje propõe, né, a extinção do tal do Federal Reserve, que equivale ao Banco Central americano, só que ele tem uma estrutura um pouco mais pulverizada, dispersa ao redor do território americano, mas tem gente que propõe isso lá. Eu, particularmente, acho muito difícil, até porque isso decorre de uma evolução histórica da regulamentação bancária, dos mercados financeiros. E a gente não pode lembrar que o Banco Central, ele tem, a primeira função dele é ser o banco da União, tá? Ele é o banco do governo federal. E ele também tem as funções de regular a taxa de juros, tal, mas ele regula no sentido de emitir normas, de fiscalizar, de autorizar, de retirar do mercado, etc. Então a função do Banco Central é bastante ampla e é muito difícil a gente dizer que isso vai acabar de um dia para a noite. Acho muito difícil falar que não vai ter Banco Central. O que pode acontecer é uma redução das atividades. Se aquela atividade que é essencial à economia, como regular, fiscalizar, etc., ela é essencial, então, de repente, o que pode fazer é criar um outro órgão para isso. Mas acabar com essa função ou essas outras funções que orbitam ao Banco Central, acho muito difícil acontecer, para ser bastante honesto, tá? Conversamos ao vivo com o Marcelo Gold, ele que é especialista em direito bancário, a quem eu agradeço demais por todas as explicações, também sobre esse embate entre o presidente da República com o representante, o chefe máximo do Banco Central. Uma excelente tarde para você, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço.